Gundam Reincarnation capítulo 109. A chama. Cristina caiu em si com um gemido. Ela imediatamente tentou se levantar, apenas para ser interrompida por uma surpresa. Em vez de deitada no chão, Cristina estava descansando horizontalmente no ar. Dormiu bem? Eugênie perguntou enquanto olhava para ela. Sem responder imediatamente, Cristina primeiro deu uma olhada ao redor. Eles tinham acabado de entrar na árvore do mundo. Depois de conjurar o feitiço de revitalização, parecia ter perdido a consciência. Cristina não sabia o que havia acontecido depois disso, mas de uma coisa tinha certeza. Este não era o interior da árvore do mundo, nem estava em qualquer lugar dentro do domínio élfico. Eu falhei. Cristina primeiro decidiu perguntar sobre o resultado de sua tentativa. Cristina temia ter falhado. Ela suspeitava, não, ela tinha certeza disso. Mesmo antes de perder a consciência, havia previsto seu próprio fracasso. O poder divino de Cristina não poderia curar as feridas de Siena nem a acordar. Mesmo assim, a razão pela qual Cristina não pôde deixar de sentir a necessidade de fazer essa pergunta foi por causa do estranho estado em que seu corpo se encontrava. Para conjurar um feitiço divino dessa magnitude, ela teve que espremer seu poder divino até o limite e colocar tudo o que tinha no feitiço. Mas meu corpo parece leve. Sua mente também não parecia sobrecarregada e, na verdade, estava bastante revigorada. Seu poder divino também estava totalmente carregado, como se nem tivesse conjurado um feitiço. Foi um fracasso, respondeu Eugênie enquanto baixava Cristina ao chão. Você fez um flash de luz, mas no final não foi o suficiente para reviver a senhorita Siena. Como pensei, Cristina disse com decepção. Parece que você não consegue se lembrar claramente do que aconteceu? Eugênie perguntou. Sim, confirmou Cristina, franzindo testa enquanto seus pés tocavam o chão. Sei que falhei, mas o que estou fazendo aqui? Você está aqui, porque trouxe você comigo, explicou Eugênie. Claro que sei disso, retrucou Cristina. O que estou perguntando é, por que deixamos a árvore do mundo? Só porque falhei uma vez, estamos realmente desistindo? Em vez de responder imediatamente, Eugênie olhou para Cristina. Ele não tinha a capacidade de ler mentes, mas podia dizer que Cristina estava dizendo a verdade. Embora não houvesse realmente nenhuma razão para mentir. Cristina parecia não saber nada sobre Anise, que havia se tornado um anjo. Anise me reconheceu, lembrou Eugênie. Essa foi, sem dúvida, a razão pela qual ela apareceu e realizou tal milagre. Por enquanto, Eugênie decidiu não investigar o assunto de Anise. Era uma questão difícil que só traria danos se ele tentasse se aprofundar nela prematuramente. Além disso, se quisesse saber a verdade, em vez de Cristina, ele precisaria investigar seus superiores. Isso significava o cardeal Rogers, que havia adotado Cristina, e o Papa, que designou Cristina como candidata a santa. Não desistimos. Eugênie finalmente respondeu com um encolher de ombros. A ressuscitação falhou, mas um milagre aconteceu. Cristina ofegou, incapaz de processar imediatamente o que acabara de ouvir. No momento em que você perdeu a consciência, a luz pareceu explodir. Então eu recebi uma revelação. Revelou Eugênie. Não havia necessidade de dizer nada sobre o encontro com Anise e Siena. Esse assunto era tão complicado que ele nem saberia por onde começar a explicar. No entanto, desde que usasse a palavra revelação, era fácil convencer Cristina. Cristina realmente foi convencida por sua afirmação. Deixando escapar outro suspiro, ela juntou as mãos na frente do peito. Eugênie se sentiu um pouco culpado por mentir, mas não é realmente uma mentira. Porque a Anise apareceu, transformada em anjo, e fez um milagre.
Então, se olhar de um certo ângulo, pode chamar isso de revelação. Eugênie descaradamente se convenceu de que estava apenas dizendo a verdade. Ainda assim, não parecia certo dizer que o Deus havia falado com ele, então explicou ainda. Ouvi a voz de um anjo. Ao ouvir a palavra anjo, os olhos de Cristina começaram a brilhar. Você disse que havia um anjo. Sir Eugênie, você realmente viu um anjo em pessoa? Cristina perguntou ansiosamente. Quero dizer, a luz estava muito forte, então não consegui vê-la com clareza, mas consegui ver a maneira como ela abria as asas. Respondeu Eugênie. Suas asas. Cristina exclamou. Sir Eugênie, para os anjos do Deus da Luz, o número de asas é um indicador de sua classe. Por acaso você conseguiu ver quantas asas o anjo tinha? Eugênie revelou hesitantemente. Parecia que poderia haver 8 asas, mas não pode ser. A voz de Cristina aumentou em surpresa. Ela imediatamente se abaixou, caiu de joelhos e começou a orar. Surpreso, Eugênie perguntou. Há algo de errado em ter 8 asas? Senhor Eugênie. De acordo com os registros das Escrituras, entre todos os anjos enviados pelo Deus da Luz para descer a este mundo, o anjo a quem Deus mais valorizava tinha apenas 6 asas. Relatou Cristina. Eugênie sentiu um arrependimento tardio. Teria sido melhor se ele tivesse diminuído um pouco a contagem. Mas se o anjo que Sir Eugênie viu realmente tinha 8 asas, então não era um anjo qualquer, mas um enviado mandado pessoalmente pelo Deus da Luz. Cristina continuou animadamente. Agora que penso nisso, provavelmente não vi muito claramente porque estava muito claro. Pode ter sido apenas 6 asas, em vez de 8. Enquanto Eugênie procurava uma desculpa, ele se lembrou da aparência de Anise. A luz que ela emitia era realmente brilhante, mas ele não havia cometido um erro. Anise definitivamente abriu 8 asas exatamente. Uma enviada de Deus. Aquela Anise? Não. Cristina negou com firmeza. No momento de um milagre, não há como Sir Eugênie ter se enganado. Eugênie resmungou. Sou eu que sinto que posso ter cometido um erro. Então como você pode ter tanta certeza disso, sendo que se desmaiou na hora? Não pode haver engano quanto a isso. Insistiu Cristina. O Deus da Luz deve ter enviado um apóstolo para entregar uma revelação a Sir Eugênie, o herói mestre da espada sagrada. Eugênie desistiu. Bem, pense o que quiser. Então, Sir Eugênie, que tipo de revelação você recebeu? Cristina perguntou. Para que a senhorita Siena seja despertada, precisamos matar o dragão negro, Raizakia. Depois que disse isso, Cristina não conseguiu mais reunir qualquer desejo de exclamar de excitação, e sua expressão emocionada também desapareceu rapidamente. O dragão negro, Raizakia. Cristina também estava bem ciente da terrível notoriedade que o dragão havia estabelecido. Também conhecido como o dragão caído e o assassino de parentes, Raizakia era um dos 3 duques de Elmut, um monstro capaz de assumir uma das posições vazias de um rei demônio. Que difícil. Cristina disse fracamente. Por causa disso, há algo que preciso discutir com você. Eugênie continuou andando enquanto falava com ela. De acordo com a revelação do anjo, o Raizakia em Elmut não é o real. O que isso significa? Cristina perguntou. Raizakia invadiu o território élfico 200 anos atrás. Parece que ele pretendia matar a senhorita Siena e todos os elfos de lá, mas não conseguiu sucesso em sua trama. Ela conseguiu banir Raizakia para uma fenda dimensional, mas o veneno de Raizakia forçou a senhorita Siena e os elfos a hibernar na árvore do mundo. Cristina soltou um breve grito de surpresa. E pensar que alguém foi realmente capaz de enfrentar o monstro que se dizia ser o dragão mais forte de todos os tempos, e até mesmo bani-lo para uma fenda dimensional.
Então algo misterioso está acontecendo. Cristina raciocinou que superou sua surpresa. Os anjos não eram capazes de mentir. Claro, Eugênie não acreditava em seu Deus e cometeu blasfêmia ao alegar falsamente ter recebido uma revelação várias vezes antes. No entanto, não havia como Eugênie mentir sobre algo assim. Então Cristina não teve dúvida sobre as palavras de Eugênie. Se ele foi banido para uma fenda dimensional, isso significa que não pode ser encontrado em nosso mundo. Mas não ouvi falar de nenhum problema ocorrendo em Elmut. Cristina contribuiu. O mesmo vale para mim, disse Eugênie com um aceno de cabeça. A rainha dos demônios da noite, Noir Jabela. A lâmina do encarceramento, Gavi de Lindemann. O dragão negro, Raizakia. Esses três indivíduos foram chamados de três príncipes de Elmut e suas posições neste triunvirato não haviam mudado em centenas de anos. Eugênie compartilhou o que sabia. Se um dos três príncipes, Raizakia, tivesse desaparecido centenas de anos atrás, não há como algum outro demônio de Elmut não almejar seu lugar vago. No entanto, o território de Raizakia, o castelo do dragão demônio, ainda está indo bem, e alguém com seu nome ainda está sentado no assento do duque. A duquesa, Noir Jabela, é uma representante da facção moderada entre os demônios de alto escalão. Cristina seguiu o exemplo de Eugênie ao compartilhar o que conseguia se lembrar. Duque Gavi de Lindemann ainda afirma ser subordinado do rei demônio do encarceramento e não interage muito com o mundo exterior. Embora eu não tenha certeza de quais são suas opiniões exatas, parece que o Duque Raizakia sempre ocupou a posição política exatamente oposta à da duquesa Noir Jabela. Noir Jabela nunca foi contra a infusão de humanos em Elmut. Eugênie não sabia que tipo de inferno purulento aquela maldita cadela estava escondendo dentro de seu peito, mas em qualquer caso, aquela vagabunda estava se envolvendo ativamente com os humanos desde que Elmut abriu seus portões para sua espécie. Raizakia não seguiu o exemplo. Aquele cara era simplesmente violento e insano. Embora o dragão afirmasse ser um árbitro do equilíbrio, ele era apenas um maldito que havia matado seu próprio senhor e devorado seu coração. Mesmo assim, ele ainda era sem vergonha o suficiente para exibir a arrogância que era tão característica dos dragões. Ele considerava todos aqueles mais fracos que ele como insetos inferiores que não mereciam viver. Cristina continuou. Mesmo em Elmut, os estrangeiros são estritamente proibidos de entrar no castelo do dragão demônio do Duque Raizakia. Ele é conhecido por ser um odiador cruel dos humanos, então mesmo que ele não tenha sido visto ultimamente, rumores de sua infâmia passada ainda se espalharam entre eles. No mínimo, isso significava que não houve nenhum incidente decorrente de quando o falso Raizakia ainda vagava por Elmut. Siena havia levantado a hipótese de que poderia ser um filhote ou um clone representando Raizakia. Dito isso, não podemos simplesmente atacar o castelo do dragão demônio diretamente também. Se fosse realmente um filhote ou um clone, deveria ser muito mais fraco que o verdadeiro Raizakia. Mas mesmo assim, não seria bom subestimar um dragão. Pelo menos por enquanto, Eugênie conseguiu confirmar que Siena ainda estava viva e até teve uma boa conversa com ela. Vou confiar em você, colocar minhas esperanças em você e esperar por você. Siena havia dito essas palavras para ele antes que ele a deixasse. Não posso ser precipitado, Eugênie lembrou a si mesmo, reprimindo suas emoções crescentes. O que ele precisava fazer agora era voltar para a aldeia élfica. Ficou claro que liderar todos os elfos que viviam lá fora de Samar seria uma tarefa cansativa, mesmo por si só. Não era apenas um ou dois elfos que eles estavam falando, ele precisaria liderar mais de 100 elfos pela floresta hostil. Depois de escoltar os elfos de volta à propriedade principal do clã Lyonheart, ele poderia voltar para Arot e colocar as mãos em a caixa.
Embora provavelmente fosse forçado a lidar com os magos de Arota em relação a esse assunto, desde que apresentasse evidências do reconhecimento de Siena a ele e de sua reivindicação legítima ao cajado, eles não teriam escolha a não ser manter a boca fechada. HM. Eugênio murmurou para si mesmo enquanto listava todas as coisas que precisaria fazer no futuro, então enfiou as mãos dentro de seu manto. Sir Eugênio, isso é? Cristina parou quando se aproximou dele com uma expressão de surpresa no rosto. Seus olhos se arregalaram em círculos quando ela viu o longo galho carregado de folhas que Eugênio estava segurando. Eu peguei um. Comentou Eugênio casualmente. Cristina engasgou. Isso é permitido? Por que não seria? Eugênio deu de ombros. Você viu o tamanho da árvore do mundo. Quebrar um de seus galhos não faz diferença para ela. Eugênio não sentiu nenhuma culpa por pegar um dos galhos da árvore do mundo. Na verdade, sentiu que isso era inevitável. Enquanto segurava a folha que o levou ao domínio élfico, um galho verde e suas muitas folhas pareciam ser de mais ajuda do que uma única folha seca. Eles ainda precisavam transplantar as mudas da árvore do mundo para a floresta na propriedade dos Lyonyard. Embora Eugênio tivesse quebrado o galho da árvore para ajudar nisso, ele não podia negar que esperava que pudesse ser útil de outras maneiras. Uma folha da árvore do mundo geralmente permitiria que você se teletransportasse para o território élfico, não importa onde estivesse no mundo. Ele havia tentado essa função enquanto Cristina ainda estava inconsciente, mas parecia que a função de teletransporte não estava habilitada enquanto o domínio élfico ainda estava selado. Pensando bem, não falei com Siena sobre Signard. Esse pensamento passou pela cabeça de Eugênio tardiamente. Oh, bem, não é como se ele tivesse me dado qualquer palavra para passar a ela. Não foi apenas sobre Signard que eles não conseguiram falar. Havia muito mais histórias que Eugênio queria compartilhar com ela. E todas as coisas que aconteceram com ele desde que reencarnou. Só isso já seria suficiente para eles passarem alguns dias conversando sobre isso. Podemos fazer isso da próxima vez, Eugênio se assegurou. Porque essa não seria a última vez que eles se encontrariam. Eugênio podia sentir a presença de Siena vindo do pequeno galho que segurava na mão. Eugênio havia memorizado o caminho de volta para a Vila Élfica. Como estava protegido por sua barreira, ele não poderia entrar diretamente, mas enquanto chegasse perto, Signard ou um dos outros elfos deveria sair para encontrá-lo. Eles não ficaram parados no caminho, então conseguiram chegar à aldeia em 2 dias. Mas nenhum dos elfos saiu para encontrá-los. Algo está acontecendo, Eugênio murmurou. Ele tinha um mau pressentimento sobre isso. Eugênio estreitou os olhos e colocou seus sentidos no limite. A barreira que protegia a aldeia era de um nível alto o suficiente para não dar uma sensação de incongruência, mesmo depois de saber que existia uma barreira. No entanto, estava tendo uma sensação desconfortável com isso. A mana que formava a barreira parecia ligeiramente distorcida. Isso era bem diferente de como tinha sido apenas alguns dias atrás. Eugênio parou de andar e fechou os olhos. Não era apenas uma ilusão. A mana da barreira realmente foi distorcida. Essa distorção era a prova de que a barreira havia sido quebrada recentemente. Mas por quê? Eugênio reabriu os olhos. Não era hora de se perder em suspeitas. Eu irei primeiro, então apenas me siga. Ordenou Eugênio. Sim, respondeu Cristina após uma pausa. Cristina não sentiu o mesmo desconforto de Eugênio. No entanto, foi capaz de sentir um vago presságio de perigo na expressão e na voz de Eugênio. Ele imediatamente chutou o chão e saltou para frente. Cristina abriu suas asas de luz e seguiu Eugênio. Embora seu voo tenha sido muito rápido, Eugênio foi ainda mais rápido que ela.
Faz apenas 2 dias, Eugênie reclamou silenciosamente. Em apenas 2 dias, alguém atacou a vila élfica. Foram os caçadores querendo levar os elfos como escravos. Não havia como serem apenas um grupo comum de traficantes de escravos. A barreira que protege a vila foi criada pelas mudas da árvore do mundo. Era impossível para um mago comum sentir a barreira. Tinha que ser os elfos negros. Esses caras eram famosos por recrutar elfos para fortalecer sua posição em Elmut. No entanto, o momento não foi muito auspicioso. Eles realmente encontraram a aldeia na chegada de Eugênie e a atacaram assim que ele saiu. A distorção na mana, não parece que eles romperam a barreira com um feitiço. Em vez disso, parece ter sido derrubado por pura força bruta, observou Eugênie. Isso foi realmente feito pelos elfos negros. Entre as muitas perguntas que passavam por sua cabeça, Eugênie relembrou uma cena de alguns dias antes. Quando todos os elfos se despediram dos dois, seus olhos cheios de fervorosa oração e esperança. Fvosh! Uma chama branca pura envolveu o corpo de Eugênie.